Nós estamos reunidos hoje com o senador Serra, vamos conversar um pouco sobre o processo constituinte, neste momento em que estamos prestes a celebrar 30 anos da Constituição de 1988. Ele que vivenciou o movimento pré-constituinte, participou de tudo aquilo que levou à eleição de Tancredo e Sarney, e depois acompanhou também na condição de constituinte, de parlamentar constituinte, todo o processo. Inicialmente, Serra, muito obrigado aí pelo seu depoimento, e nós gostaríamos de apreciar a sua análise sobre esse processo. Eu acho que seria interessante, Gilmar, começando com a pergunta: por que houve a Constituinte? Na verdade, o antigo MDB, que depois virou PMDB, levantou como sua bandeira fundamental para o futuro uma nova Constituição. Era uma questão política e criou-se, inclusive, a ideia de que, com uma nova Constituição, os problemas brasileiros já estariam, em boa medida, encaminhados para serem resolvidos. Eu diria, exagerando, virou uma espécie de panaceia. E eu, na época, em determinada época, eu era o assessor do Tancredo para programa de governo. Sei que o Tancredo não deflagraria uma Constituinte nos termos em que veio a acontecer. Era o pensamento dele, que ele compartilhava comigo, provavelmente com outros, mas eu não tive conhecimento. E eu concordava com ele. Por quê? Porque, a meu ver, o ímpeto redistributivo para estados e municípios seria quase incontrolável dentro de uma nova Constituinte, porque era considerada uma bandeira fundamental. Não que a situação financeira de estados e municípios fosse boa, mas o problema era o ímpeto e a intensidade que isso viria a tomar. Com a entrada do Sarney na presidência, o processo se fortaleceu, a ideia da Constituinte, até porque ele viu como uma maneira de se legitimar. Não que não tenha tido problemas, porque depois havia o conflito entre governo e Constituição. Há uma coisa que ficou meio perdida, mas o governo Sarney temia que a Constituinte fosse governar no lugar dele. Isso foi objeto de muito confronto, divisão dentro da Constituinte e tudo mais. O modelo da Assembleia Constituinte congressual. Congressual. E o pessoal todo se alinhou, chamemos assim, a turma mais progressista, ou menos governo, todos se alinharam na ideia da independência do governo em relação à Constituinte, que formalmente existia, é óbvio. Mas, então, a Constituinte veio como uma espécie de panaceia, seria exagerando. E eu era do time dos céticos, não era membro do Congresso, eu fui eleito no ano que se elegeram os constituintes, em 1986. Mas durante a mesma campanha eu já tinha sido aceito. E me coube a relatoria dos capítulos de orçamento, tributação e finanças, muito sensíveis para esses aspectos econômico-financeiros, mas não só, porque havia outros capítulos referentes à educação, à saúde, outras coisas que envolvem gastos e que estão espalhadas pela Constituição. E, na verdade, do meu ângulo, do meu ponto de vista, a preocupação essencial era impedir uma Constituição que quebrasse o país. Eu quero dizer que a Constituição de 88, o ponto forte, a meu ver, positivo, é a questão democrática, né? Da defesa da liberdade, dos direitos dos indivíduos, da cidadania, enfim, esse é o ponto forte, aí nenhum reparo maior, enfim, esse é o lado forte, digamos. Mas o lado econômico-financeiro virou muito problemático. O lado econômico-financeiro se tornou problemático. Problemático, começando
pela questão redistributiva, né? E para estados e municípios. E se você for olhar os dados, você vai ver que depois da Constituinte, as despesas de pessoal de estados e municípios explodiram, principalmente de municípios. Não é brincadeira. O fundo de participação de estados e municípios era em torno de 11% do imposto de renda e do imposto aos produtos industrializados. Ele duplicou na Constituinte nos anos subsequentes. E isso teve como contrapartida a expansão não apenas de serviços, como de emprego e salários. E isso vale também para estados, principalmente da região norte, nordeste e centro-oeste, que é onde o fundo de participação tem peso. Se você pegar as regiões sul e sudeste, o fundo de participação tem um peso muito menor. Em estados como São Paulo e Santa Catarina, são praticamente figurativos apenas, não tem maior relevância, mas para boa parte dos estados e regiões tem. E os aumentos aí foram significativos. Naquela época eu me lembro ter lido que a União, em função dos problemas políticos também do governo Sarney, a União, de certa forma, estava subrepresentada no processo constituinte. Não tinha uma voz, enquanto havia uma certa, vamos chamar assim, um espírito reivindicatório, talvez até uma certa voracidade por parte das forças, tanto municipalistas como das forças... Inclusive forças de sustentação do governo. Isso. Então, acho que no auge da crise, por exemplo, se fala muito no papel do ministro Maílson da Nóbrega, que tentava... Agora, o Maílson entrou, teve um papel positivo no sentido de segurar mudanças que implicavam mais despesas. Mais despesas. Inclusive cooperando comigo mesmo, que era um dos que na Constituinte mais se preocupava com esse assunto. Agora, a questão é que boa parte das forças de sustentação do governo Sarney eram pró-expansão de gastos. E o próprio governo estava dividido nisso. E o próprio presidente Sarney, porque os fundos de participação tinham um peso muito grande para as bases, para as áreas onde ele tinha a sua sustentação política, ou diretamente ou através de parlamentares. Então o governo estava dividido nisso. E, em geral, a área econômica mais segurando as pontas e a área não econômica e o próprio governo soltando as pontas. Essa é que é a realidade. Mas aquilo que se fala do expansionismo de gastos da Constituição tem a ver fundamentalmente com a questão federativa. O outro dispositivo que teve uma implicação econômica grande e, curiosamente, é pouco citado, foi o estabelecimento de que o salário mínimo seria o menor benefício de prestação continuada, o que significou ligar melhoras do salário mínimo a aumentos substanciais do gasto público. Ou seja, ninguém ganha menos do que um salário mínimo como benefício. Tem um grande impacto na Previdência, né? Pegou na Previdência e também na semi-previdência, que é a pensão que você tem com a idade, que não é propriamente previdência, mas é da família. Faz parte da assistência social. Faz parte da assistência social. E isso trouxe também, você teve uma elevação de piso. Né? O piso subiu. Eu estou me referindo a isso, a Constituição tem muita coisa, mas em geral, do ponto de vista econômico, essas são as questões fundamentais. Durante algum tempo, ficou se apontando outras medidas, por exemplo, em relação ao sistema financeiro, a taxa de juros de 12%. Eu era o relator de um dos capítulos onde esse dispositivo foi aprovado, que a taxa de juros real não pode ser maior que 12%. E
perdemos, né? Mas no final da Constituinte, no plenário, ganhamos para tirar. Mas, na verdade, chegou-se, no que tange a outro aspecto não fiscal propriamente dito, a fixação do teto para a taxa de juros, que só foi tirada depois, aliás, por iniciativa minha e com ajuda muito grande do senador Dutra, que era do PT. Do PT. Sergipano. Eu era senador depois, e o senador Dutra apoiou, o que foi fundamental para a gente poder remover. Porque ficava realmente como um entulho. Não que tivesse tanta importância prática, mas até porque os juros já eram siderais. Mas era o aspecto mais folclórico, Sim. talvez, de querer usar a Constituição para a política conjuntural. Sim. Há um artigo seu com o Zé Roberto Afonso sobre essa distribuição da receita, o papel dos entes tributantes, em que fica muito claro que, de fato, houve esse direcionamento, transferiu-se um poder tributante enorme para os estados e municípios, e que restou à União, de certa forma, valer-se das contribuições sociais. O que a União fez, uma vez que metade da arrecadação dela, mais importante, que era o IR e o IPI, grosso modo, né? Não é exatamente a metade, mas é em torno. IPI, passou a ser destinado a estados e municípios, a União ficou atrás do aumento das contribuições sociais, porque as contribuições sociais não são compartilhadas. Sim. Daí o fenômeno do aumento das contribuições sociais. Me refiro ao COFINS, Sim. me refiro ao que já existia com o nome de FINS social e que o texto constitucional não extinguiu. O FINS social foi criado no começo dos 80, na época que o Delfim era ministro do Planejamento. E além do COFINS, o PIS também, né, o PIS-PASEP. E isso passou a ser uma fonte de renda para a União fundamental. Né? Quando vai se detectar os aumentos da carga tributária, a gente pode ver graficamente aonde, né? Quais foram os focos principais. Mas a minha tese é que este aumento teve a ver com a questão federativa. De mais recursos para estados e municípios. Não para a União, para estados e municípios. Claro que a União veio em seguida, na medida em que aumenta as transferências que ela tem que fazer, aumentando tributos próprios, para efeito de poder cumprir seus encargos, os encargos novos. Uma crítica que é muito comum em relação ao texto constitucional, no que diz respeito à distribuição de atribuições e funções, é de que o texto é extremamente genérico no que diz respeito às atribuições da União, dos estados e dos municípios, e que há uma certa indefinição. É claro que o texto constitucional promete que lei complementar poderá regular essa temática, mas há sempre essa discussão. E aí a gente tem, por exemplo, numa área em que você atuou com muita proficiência, a questão do SUS. Qual é a sua visão sobre isso? Agora, deixa eu só tocar num ponto anterior, que eu tinha pensado como síntese, é que Constituição deve ser regra do jogo. O que a Constituição deve fazer em qualquer país é fixar quais são as regras do jogo, democrático, no caso. Mas na Constituinte o que prevalecia não era a regra do jogo, é o resultado da partida. Ou seja, você faz uma mudança para obter tal resultado. E o pessoal, sinceramente, achava isso, que ia mudar o país só você mudando mandamentos da Constituição. Nós fizemos uma entrevista nos 25 anos da Constituição com o presidente Fernando Henrique. E ele disse que essa questão tributária financeira, responsabilidade fiscal, era um tema um tanto quanto extravagante no processo constituinte.
ele se incluiu entre aqueles que acreditava que o essencial estava no ambiente político, num novo redimensionamento, numa nova configuração do sistema político, da área de direitos, que não se precisava preocupar muito com a questão econômico-financeira. Ele colocou Zé Serra, o Roberto Campos como aqueles que se preocupavam com essa temática, mas ele disse que na concepção geral se acreditava que se o Brasil encontrasse boas regras no sistema político eleitoral e no sistema de direitos, que o país cresceria e resolveria os problemas econômicos. A propósito da referência dele ao Campos, é interessante notar que eu vivia pegando no pé dele, do Campos e do Delfim, por exemplo, sobre as questões fiscais. E que o Campos uma vez me disse, porque eu achava que ele não dava briga suficiente, e ele me disse que não dava porque era meio briga perdida, e que ele preferia... O Roberto Campos entendia que não ia cuidar dela. Que era briga perdida, que era impossível segurar o Congresso. Não que ele fosse a favor, mas que ele estava muito mais concentrado nas questões de propriedade. Econômicas. Propriedade. De privatização. Participação do Estado, privatização, do peso, que também tinha o seu peso. Sim. Não estou diminuindo. Mas que achava que a questão fiscal era uma força difícil de ser contrabalançada. Quer dizer, ele tinha razão, só que a minha tese é que era melhor você segurar as pontas. Houve uma vez, isso é folclórico, mas e ninguém lembra, só eu, que chegou a se votar que a aposentadoria seria integral. O salário integral das pessoas, num certo momento. Isso também para a Previdência Social? Para tudo. Para tudo. Para tudo. Claro que isso caiu. Que isso ficou no texto também para os servidores públicos por muito tempo. Ficou no caso dos servidores públicos. E também havia eleição no meio. Né? Lembra que 88, quer dizer, teve em 86 a eleição, que ficou como pregação para Constituinte. 88 teve eleição municipal também. Sim. Né? Que foi bastante importante naquele momento. E pessoas como Ulisses, por exemplo, com quem eu compartilhava muito das preocupações, eles davam razão, só que tinham uma postura mais, não ativa no sentido do gasto, mas também não era uma oposição tudo ou nada, entende? Sim. Porque não era a tendência da maioria. E havia talvez essa ideologia, essa concepção de que se o país voltasse aos trilhos normais, haveria um super aquecimento da economia, um crescimento. Se bem que não há crescimento possível para segurar um aumento explosivo de receitas, sim, sim. De despesas, que é o que aconteceu, e de encargos, né? E que pesam alguns deles até hoje. Tá. Mas voltando a essa questão de direitos, nós na área do direito falamos muito de uma boa concepção que foi essa incorporação do SUS no sistema constitucional. Ele já existia, né, já com força de lei, era regulado, e ganhou uma nova performance, uma nova configuração no texto constitucional. O que isso significa para você, você que lidou com o Ministério da Saúde? Isso significou mais depois do que da Constituinte. Durante a Constituinte eu não fui um batalhador, nem contra nem a favor da criação do SUS como tal, mas sim, de alguma maneira, comandei a implantação do SUS, né? Que é um sistema único de saúde com integração, união estados e municípios, e inclusive cuidei da questão da receita, com aumento de carga tributária, aí não houve jeito. Até porque o grosso das vinculações era na área educacional, não era na área da saúde.
E o SUS, a meu ver, como política pública, acabou dando certo no país. Porque o sistema de saúde, para funcionar direito, ele tem que funcionar de maneira integrada. Integrada quer dizer União, Estados e municípios. E acabou dando certo. Eu diria que foi um dos acertos da Constituição, né, ter preconizado o SUS. O SUS, né? Sem dúvida nenhuma. Que é um importante experimento também em termos do que a gente chama federalismo cooperativo, porque obriga a uma integração. Obriga uma integração e sempre tem conflitos, né, porque a tendência é deixar para outra esfera cuidar, né, mas cria-se uma tensão, mas isso faz parte da vida pública. Né, dependendo do governo, você rearranja as coisas para manter um certo equilíbrio na distribuição de responsabilidade. Uma questão que é muito discutida e tem grande significado no contexto acadêmico é a questão da reforma política eleitoral. Passamos aí por vários governos e a Constituição foi bastante revista. Se nós olharmos o texto anterior e o que resulta hoje, com talvez muito próximo de 100 emendas, né? Se nós computarmos também as emendas do processo de revisão, mas esse núcleo aí ligado ao modelo político eleitoral, ele se manteve, de certa forma, intacto. Eleições proporcionais para as câmaras, para as assembleias, e um sistema que levou também a uma dispersão partidária que também afeta a governabilidade. Por que é tão difícil falar-se na reforma política? Esses são dois planos. Onde não houve nada, nenhuma mudança, eu diria, se houve algo que foi para pior, foi no sistema eleitoral, né? Porque de parlamentares. Não só se manteve o sistema proporcional em vez do distrital, como inclusive nem se debateu, nem foi uma questão chave na Constituinte, porque era tão remota a possibilidade de qualquer mudança nessa área, que o pessoal que defendia isso, como eu e outros, o Fernando Henrique, todos que preferiam o voto distrital, nem deram a batalha, porque era uma batalha perdida. E você ia estreitar forças para enfrentar outras questões. Eu diria que a maior inércia, de certa maneira, o pior da Constituição, de um certo ângulo, foi relativa ao sistema político. Isso realmente perdeu-se uma grande oportunidade para abrir caminho para mudanças positivas para o futuro. O sistema de governo. O segundo aspecto foi o do parlamentarismo, que aí caminhou seriamente. Basta dizer que o parlamentarismo prevaleceu na Comissão de Sistematização. A Comissão de Sistematização foi uma comissão criada no início da Constituinte, devia ter uns 80 membros, ou em torno disso, para prepararem um texto que a grande maioria, que a maioria iria examinar. Porque precisava ter um texto, um ponto de partida. E era muito importante essa comissão de sistematização. O grosso do trabalho do debate foi feito nela. E ela, por maioria expressiva, aprovou um sistema parlamentarista, que depois foi derrubado pelo plenário da Constituinte. E, na verdade, aqui vale a pena deixar o registro que não foi derrubado devido a questões cruciais do ponto de vista político ou ideológico. Sim. O presidente Sarney tomou posse no lugar do Tancredo, né, e o Tancredo tinha um mandato de 6 anos. Então, Sarney entendia que tinha um mandato de 6 anos, mas se contentava com 5. Que fosse 5 anos, que viraria um dispositivo permanente. Na Constituinte, o pessoal queria 4 por Sarney.
e era principalmente o PMDB sob a liderança do Mário Covas. E Isso já tinha em vista também as próximas eleições? Em vista às próximas eleições. E o Covas era candidato a presidente, queria ser em 88. Né? E se fosse 4 anos, seria em 88. E não foi possível um acordo com o Sarney. Resultado, impuseram que fosse para 89, quer dizer, não ficou 88, e derrotou-se o parlamentarismo. Não fosse, se tivesse havido um acordo, o regime aprovado seria o parlamentarista. E eu não estou falando já a posteriori, comemorando, porque eu próprio, embora tivesse a convicção da importância do parlamentarismo, não me opus à ideia de que teria que ser de qualquer maneira em 88, porque essa posição política prevaleceu. A questão eleitoral terminou prevalecendo no ânimo dos constituintes, no sentido de fazer eleição em 88, coisa que se perdeu. E junto foi embora o parlamentarismo. Essa disputa política entre o presidente e as lideranças causou isso. E devo dizer que, quando houve, de toda maneira, ficou cravado no texto constitucional o estabelecimento de um plebiscito em torno do sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. Plebiscito que foi feito. Eu, aliás, fiz a emenda marcando a data, o período. E nós perdemos. Devo dizer que o ex-presidente Sarney, então senador, veio no programa falar a favor do parlamentarismo. Ou seja, ele era autenticamente parlamentarista. Foi uma questão de falta de entendimento político. Foi uma oportunidade que se jogou pela janela, Gilmar. Sim. É incrível como, às vezes, erros puros acabam explicando coisas tão importantes e estruturais. É meio fascinante na história você verificar como, às vezes, guinadas, eventos que vão condicionar gerações são decididos em função de questões menores. Né? O móvel é pequeno, né? A causa é... Essa é uma das coisas que eu mais lamento, do ponto de vista do período em que eu tive uma participação ativa na política congressual. E hoje, Serra, você vê espaço para uma rediscussão? Nós temos vivido aí momentos complexos, com crises que atingem o núcleo do poder executivo, e já vimos isso várias vezes, com Collor, depois antes já com Sarney, mas também com Lula no centro do mensalão, e depois toda essa inépcia, dificuldade do governo Dilma. E a solução que se tem engendrado é o impeachment. Se o presidente mantém uma base mínima de apoio, ele consegue sobreviver. Se ele não mantém essa base... Diga-se de passagem, com o parlamentarismo esse problema não existiria. Sim. Pois o chefe de governo, o primeiro-ministro, pode ser trocado. E você não teria o trauma que é impeachment de um presidente, que no Brasil corre o risco de se banalizar, porque a todo momento já se foram tirados presidentes, mais de um, né, o Collor, a Dilma, e mais ainda, sempre se volta a esse assunto. Né? E com o parlamentarismo, a mudança de governo seria... mais ou menos natural. Não diria banalizada, mas seria mais ou menos natural. E eu manteria a batalha pelo parlamentarismo, não acho que é um assunto encerrado. Aliás, tem uma coisa que o sistema jurídico do país vai ter que decidir se é possível, apesar do plebiscito, se aprovar parlamentarismo. Foi um erro ter feito plebiscito. Sim. Né? Não, devia ter sido votado como uma emenda constitucional. Mas se será possível. E a outra mudança, que é aquela que nesse momento merece mais atenção, pelo menos da minha parte,
que é do sistema eleitoral parlamentar, para chegar a um que é do modelo, voto distrital. o voto distrital. A ideia do voto distrital misto, no sentido que combina o voto no distrito com o voto proporcional. Eu, pessoalmente, sou a favor do distrital puro. Você divide o país em distritos e elege em cada distrito um ou dois, sei lá, dependendo de qual for a regra. Mas essa posição não tem maioria. A maneira que você teria política de aprovar é fazer misto. Ou seja, o eleitor vota 2 vezes, ele vota no candidato do distrito e vota numa lista partidária. Essa lista partidária, os primeiros colocados serão deputados. E o do distrito, que pegar que pegar a colocação adequada, também se elege. Com isso, você teria um sistema altamente barateado, o custo cai verticalmente, o custo hoje é descomunal de campanha, simplesmente porque se você tiver, por exemplo, em São Paulo, você tem mais de 30 milhões de eleitores. Você vai escolher deputados no meio disso, é uma loucura. Se você dividir em 35 distritos, e votar 2 vezes, você tem a campanha muito mais barateada e um acesso àquele que é eleito, um tipo de cobrança posterior, etc., muito... Uma outra qualificação. Maior, outra qualificação. Então, a meu ver, nós tínhamos que concentrar todos os esforços nisso. Não vejo uma resistência tão descomunal. A meu ver... Para o distrital misto. Para o distrital misto. A meu ver, isso, se nós chegarmos a ter um governo federal a favor, se jogando nisso, unindo com forças do Congresso, a meu ver, poderá ser viável. Até porque o misto garante ao deputado atual, que foi eleito pelo proporcional, que não é distrital, a possibilidade de se reeleger. E, evidentemente, os deputados jamais votarão algo que inviabilize sua reeleição, mas você abrindo essa possibilidade, você facilita, sem dúvida nenhuma. Portanto, eu acho que o que está na ordem do dia na reforma política, a meu ver, é a questão do sistema eleitoral. Seria prioritário. É o prioritário. Eu, aliás, fiz emenda nesse sentido que o Senado aprovou. E está na Câmara. E não vejo que esteja perdido. Talvez para este ano não vai dar mais, mas, a meu ver, num novo mandato poderá ser possível isso. Poderá ser possível. Criando uma defasagem. Ou seja, você vota uma mudança que vai valer não no final do seu mandato, mas no final do mandato seguinte. Sim. Portanto, será algo lento. Tem uma cláusula de transição. Mas o importante é que se caminhe para frente. Sim.